Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Breze e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, a Associação Brasileira do Mercado de Empresa Profissional. Gostaria de agradecer aqui ao nosso patrocinador do IGCast, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas vem atuando aí na área de facility, segurança, vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e demais serviços. Acesse o site www.cadiz.com.br. Outro canal também nosso da Abralimp de levar aí informação para o mercado é nossa revista, a revista EG Plus. E eu aproveito aqui a oportunidade para fazer um convite para vocês conhecerem o novo site da revista. Vários destaques e um deles é limpeza pós-obra. Dá uma conferida lá, por favor. O nosso endereço é www.revistaegplus.com.br. Nós vamos iniciar aqui a parte 2, do nosso IGCast, o segundo do ano. Nós estávamos falando no primeiro sobre as perspectivas da área econômica do setor de serviços para 2023. Eu continuo aqui com o professor Marco Sintra. De novo, agradeço ao senhor por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. E o Ricardo, que é o presidente, Ricardo Nogueira, presidente da Abralimp. Vamos dar continuidade naquele papo que nós iniciamos e temos muito assunto pela frente ainda. Professor, volto com o senhor. O Brasil tem historicamente aí taxas de juros elevadas, quase sempre para segurar a alta da inflação. Como é que o senhor vê aí em 2023 esse assunto? Pois é, como eu disse, é uma equipe econômica nova que está chegando. Precisamos dar a eles o benefício da dúvida, mas o Brasil está enfrentando dificuldades grandes, E a principal delas é a questão fiscal. O nível de gastos no Brasil está superando o nível de arrecadação. Então, mesmo com o teto de gasto, mesmo com as limitações e as regras fiscais que estão sendo implantadas, nós corremos o risco de ver o nosso endividamento público aumentando. E na medida em que a dívida pública aumenta também a insegurança dos empresários, principalmente de empresários externos, aqueles que querem investir no Brasil, querem ampliar a capacidade produtiva brasileira, mas a primeira pergunta que eles falam é o seguinte: eu vou pôr o meu dinheiro lá, mas eu vou conseguir tirar? Vou conseguir trazer de volta se eu quiser, ou vou conseguir remeter os lucros que eu tenho no Brasil para a sede das empresas, que às vezes está em outros países? E essa é uma pergunta que depende muito do nível de solvência do país, Se o Brasil tem uma dívida pública enorme e acaba gerando, como acontece com a Argentina, por exemplo, com muita frequência, a insolvência dessa dívida, as pessoas ficam com medo de investir. O Brasil, no governo Sarney, decretou a moratória. E a moratória fez com que durante 20 anos o Brasil fosse olhado com muita desconfiança pelos grandes empresários. É verdade que o Brasil é uma economia muito forte, muito grande, ela atrai muito por causa do seu mercado, mas nós poderíamos ter atraído muito mais se não tivéssemos tido aquela moratória que foi decretada naquele momento, onde nós não fomos capazes de pagar a dívida externa que tínhamos. É verdade que hoje a circunstância é diferente, Hoje o Brasil tem uma dívida externa razoavelmente pequena. A dívida brasileira é quase toda ela interna. Então isso atenua a gravidade do problema. Mas mesmo assim, existe o risco desse déficit permanente nas contas públicas gerarem a inflação. E a inflação exige resposta do governo, como elevação de taxa de juros. A taxa de juros desestimula o consumidor a comprar, desestimula o empresário a investir, porque o custo do dinheiro fica mais alto, a economia entra numa trajetória de crescimento econômico mais baixa e o país inteiro tem uma expansão reduzida, inclusive as receitas públicas. Então, o grande problema que nós enfrentamos é essa. Qual é a origem disso? Por que nós temos essa dificuldade fiscal? Porque o nosso orçamento é muito rígido. O nível de despesas obrigatórias do governo federal, principalmente, é elevadíssimo. O quê?
Serviço da dívida, que nós temos uma taxa de juros muito grande. Isso absorve um valor muito grande do orçamento federal para o serviço do endividamento, que é financiado por empresas, por indivíduos, por fundos que compram os títulos do governo. Esse é um gasto muito significativo. Folha de salários do Serviço Público Federal e dos governos estaduais também. É um gasto elevado, obrigatório. Pagamento de precatórios. Era obrigatório até agora. O Brasil já deu um primeiro calote no ano passado, quando o governo federal falou não vou poder pagar os precatórios. E parcelou. Isso nunca tinha acontecido no Brasil antes. É um primeiro sinal de dificuldade de manutenção da solvência do governo federal. E uma outra despesa também muito grande e que está crescendo explosivamente é o déficit da Previdência. Então, veja, o governo brasileiro está numa situação onde os gastos obrigatórios e que são inadiáveis estão crescendo, se expandindo, e a arrecadação não está acompanhando. Então, este é um problema sério do governo. É a questão da solvência fiscal e nós precisamos equacionar isso. Qual é a maneira de equacionar? Uma delas é reduzir gastos, mas se são gastos obrigatórios é muito difícil. A outra é crescer mais, mas como que vai crescer mais se a taxa de juros tem que ser alta para elevar a inflação? Então, existe de fato uma questão séria econômica, um grau de, digamos, de conflito fiscal que o Brasil precisa resolver de uma forma ou de outra. E esse governo vai ter que enfrentar. Enquanto, quando se fala, o governo Lula foi muito bom, que fez um governo excelente, tivemos taxa de crescimento. Naquela circunstância, as condições eram outras, totalmente diferentes. Hoje nós temos um problema de preços de commodities que não estão mais crescendo do jeito que já cresceram no passado. Temos o endividamento que ameaça aumentar e temos gastos comprimidos e aumentando que são inadiáveis. Então, o governo vai precisar achar a solução para isso. Ou seja, a perspectiva econômica é muito desafiadora. O senhor acha que os investimentos, tanto do setor público como do setor privado, eles vão ser sustentáveis? Olha, o investimento privado, como eu falei, ele olha muito a situação da solvência do país, se o país está crescendo, se existe um governo responsável, e o setor privado está capitalizado. O setor privado tem recursos para investir. O que nós precisamos é garantir um tema que já foi levantado aqui na mesa, segurança jurídica, estabilidade de regras, o funcionamento da democracia das nossas instituições. O setor privado investe. Agora, há quem diga, e essa é a visão que o governo está tendo, de que o investimento tem que vir do setor público para puxar investimentos no setor privado. São duas escolas diferentes. Né? Uma acha que a função de iniciar um processo virtuoso de crescimento econômico cabe ao governo, e outro, que é o governo que terminou agora, que acha não, que esse papel cabe ao setor privado. Eu, como um bom negociador, acho que a virtude está no meio, né? Logicamente, o governo tem um papel importante na infraestrutura, numa série de setores onde o setor privado é caudatário no processo de investimento, como, por exemplo, infraestrutura de transporte, infraestrutura portuária. Já temos um equipamento instalado muito grande que pertence ao governo, e simplesmente privatizar, jogar isso na mão do setor privado, não é uma coisa fácil. Então, o governo precisa, de fato, investir no aprimoramento desses investimentos que já estão nas mãos do setor público e, por outro lado, abrir novos espaços para o setor privado. Então, eu vejo condição, sim, do setor privado investir e cumprir o seu papel. Não vejo, infelizmente, a mesma possibilidade no setor público por causa dessa crise fiscal que nós estamos enfrentando. Eu acho muito difícil o governo recuperar a sua capacidade de investimento com grande facilidade. Ricardo, você acha que o setor, né, ele vai dentro dessa visão que o professor colocou, não, de
o setor público, o setor privado vai continuar investindo? Você vê isso no nosso setor? Bom, eu creio que sim, Ernesto, até porque eu costumo dizer que, por exemplo, falando até o meu negócio, por exemplo, ele está muito refém da variação cambial, né? Que é uma das perguntas que eu queria até fazer para o senhor também em relação a isso. Mas em nenhum momento eu acredito que a gente deve... O brasileiro ele tem uma coisa muito, muito forte nesse empreendedorismo, essa questão arrojada, né? de nunca ficar muito refém dessas coisas relacionadas à questão econômica relacionada às decisões políticas. Eu acho que a maneira da gente crescer é continuar acreditando nesse país, na pujança que ele tem. O nosso setor é um setor que está em destaque. A pandemia, o professor trouxe para o setor de limpeza uma evidência muito grande, aquilo que a gente sempre pregou dentro da entidade nesses 35 anos, que ambientes limpos são ambientes seguros e saudáveis. Precisou vir uma pandemia para que a gente começasse a ter um certo holofote para o nosso setor. Nós tivemos um momento de crescimento, a gente deve manter essa visibilidade para essas questões sanitárias, que o setor de limpeza é primordial. Portanto, eu acho que as empresas continuam com esse investimento, né? A gente, obviamente, nesse primeiro momento, nessa transição, todo mundo aguardou, vamos ver o que vai ser, mas a gente já ouve falar dentro das câmaras setoriais, alguns empresários que a gente tem batido um papo, que os investimentos ainda devem continuar. Não, eu não tenho dúvida. O Brasil tem uma situação estrutural de ser um dos poucos países no mundo com uma população de mais de 200 milhões, um mercado consumidor grande, uma base industrial, uma base empresarial boa, bem formada, bem capacitada. Então, as condições são muito atraentes para investimentos, tanto internos quanto externos no Brasil. Então, eu não tenho dúvida quanto a isso. O Brasil não está perdendo o seu dinamismo econômico de forma alguma. Isso é muito bom ouvir. O que poderia é crescer mais aceleradamente se nós tivermos um setor público que fosse mais estável, que fosse mais organizado e que tivesse algum controle de gastos que permitisse mais investimentos. Então, eu acho que estruturalmente o Brasil é um dos poucos países no mundo, Ernesto, que tem condições de continuar crescendo, mesmo em crises. E tem condições, mais do que isso, de superar crises, coisa que muitos outros países não têm. Nós temos. Vide pandemia, 2 anos atrás. Vide pandemia, não. A crise de 2008, o Brasil foi um dos primeiros países que superou a crise de 2008, 2009, aquela crise do subprime americano, né? Quando vários países ficaram aí patinando, o Brasil saiu rápido da crise. De novo, na Covid, o Brasil se recuperou rápido, como diz o ministro Paulo Guedes, crescemos em V. Agora, o problema é saber se V vai parar ou vai continuar subindo. Esta perninha que sobe do V precisa continuar subindo, e para isso nós precisamos criar condições estruturais. E o grande problema não está no setor privado, o grande problema está na organização do setor público. O setor público precisa se estruturar para resolver os seus problemas, e aí nós vamos ter uma economia muito pujante. Porque, veja, é um problema bom que nós temos. Existem países, por exemplo, como a Índia. Vamos pegar a Índia. A Índia tem problema seríssimo, mesmo que ela tenha um governo excelente, estruturado, eficiente, bem preparado. É um país que tem 90 línguas, é um país que tem guerra religiosa, é um país que tem uma cultura completamente diferente da cultura ocidental. Então, quer dizer, país que não tem as suas condições internas propícias ao crescimento, esses vão ter muito problema, porque precisam resolver o problema do país e do governo desse país. Nós não, as nossas condições são ideais. Nós temos tudo, como eu falei, 200 milhões de consumidores. Um país tropical, um país que está abastecendo hoje uma das coisas mais demandadas do mundo, que é alimento. Nós temos condições de fazer a revolução tecnológica da energia limpa aqui no Brasil. Nós temos uma sociedade ocidental, ocidentalizada, consumidora, falamos uma língua só. Temos um país unificado. Quer dizer, o que falta? Estruturar o setor público, que é a causa de todas as mazelas que o Brasil padece. Então, esse é o grande problema que eu vejo.
É impossível a solução? Não é. Não é. A matéria-prima existe, que é gente no setor privado pujante. Nós temos. É só nos organizarmos um pouco, modernizarmos o nosso pensamento, deixarmos de acreditar em histórias da carochinha do ponto de vista aí de opções políticas, etc. Sermos responsáveis, garantirmos segurança jurídica, estabilidade política. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma invasão de Congresso como essa que aconteceu agora, isso balança a estrutura do país desnecessariamente. Desnecessariamente. Quer dizer, um país que tem tudo para crescer, de repente, invade Palácio do Governo, Supremo Tribunal e a sede do Poder Legislativo. Quer dizer, essas coisas que não podem acontecer. Exatamente. Ernesto, se me permite, nós recebemos uma pergunta aqui de um dos nossos diretores, que é o Djalma. Ele é diretor de expansão lá no Espírito Santo, empresário lá da área de prestação de serviço também. E ele coloca o seguinte, ele diz o seguinte: aqui no nosso estado tem carência de 180 mil vagas no setor industrial e não temos mão de obra capacitada. E aí é um dos grandes papéis e um dos pilares principais da nossa fundação, Fundação Uniabranip, que é a qualificação e a preparação dessa mão de obra. Bom, a pergunta dele é o seguinte, professor: o que o professor imagina como prioridade para o governo atual, se tratando das questões econômicas? Eu não sei se seria, nós falamos bastante aqui da reforma tributária, a PEC 45, a PEC 110, recentemente protocolada a PEC 46. No ponto de vista do senhor, o que seria como primordial, o principal passo do atual governo em relação às questões econômicas? Como eu falei, vamos olhar estruturalmente. O país está bem, como eu falei, tem um bom mercado, tem uma sociedade estruturada, organizada, um meio empresarial bom, está capitalizada, né? Agora, isso não quer dizer que seja perfeita. Por exemplo, essa questão de capacitação, educação no Brasil é muito pobre, seja educação formal, seja educação profissional. Isso nós podemos e devemos aprimorar. Se a gente está aqui em São Paulo, quem sabe esse problema não seja assim tão grave, mas em outras partes do Brasil é mais grave. Quanto mais afastada desses centros mais dinâmicos do país, mais carente é o país em matéria de educação, de saúde. Então, existem coisas que precisam ser feitas, evidentemente, mas a estrutura está lá. E a capacitação, para mim, é fundamental. Educação. E educação em todos os níveis, profissional e educação formal. Educação mesmo, alfabetização, matemática, ciência, inovação. O mundo moderno hoje vive de inovação, de ciência e tecnologia. E nós precisamos treinar nossas crianças para estudar matemática, estudar ciências, estudar biologia. Não é só estudar direito e economia e administração, não. Precisa entrar também na área de ciências exatas para o país ter dinamismo científico e de inovação. Por outro lado, nós temos o outro setor, que é o setor público. Aí a dificuldade é maior. Aí nós precisamos resolver esta questão fundamental, que é a questão fiscal brasileira. Precisamos reajustar o setor público para que ele caiba dentro do nível de renda que o Brasil tem, para que ele caiba dentro do PIB, como o professor Ives Gandra gosta de dizer. Nós temos uma Constituição que faz com que ela não cabe dentro do nosso PIB. Então, nós temos uma tendência permanente, né, à inflação, a desequilíbrio fiscal, e aí isso causa elevação na taxa de juros. Isso pode causar, quando há crise, variação cambial também, que é um outro foco de instabilidade econômica, e nós precisamos ter um mercado de livre flutuação, que, por natureza, causa esse tipo de insegurança. Então, eu vejo realmente o setor público como hoje o grande óbice, sem prejuízo desses problemas que você menciona também do setor privado, mas eles são de menor monta, porque a base estrutural está lá, o setor público não. Eu acho que nós precisamos fazer uma grande reforma administrativa, nós precisamos fazer uma grande reforma política no Brasil. O sistema eleitoral, o sistema representativo. Será que o brasileiro se sente bem representado pelo Congresso Nacional com o sistema proporcional que nós temos? É muito comum. Hoje você vota num candidato e elege outro.
por causa do sistema proporcional, acaba elegendo pessoas com as quais você não tem nenhuma familiaridade, nenhuma afinidade. A reforma administrativa, como eu falei, a reforma do judiciário. Hoje, nós temos no Brasil um dos litígios trabalhistas, o mais elevado do mundo. Pois é. Outro dia eu vi uma estatística que me deixou assim abismado. Eu até precisaria checar esses números. Num debate semelhante a esse, eu vi alguém dizendo que o Brasil tem 1.400.000 ações trabalhistas por dia, por ano. Novas ações trabalhistas. E alguém perguntou, isso não é comum em outros países? Ele falou, também tem, mas tanto assim não. Japão, quantas tem por ano? Não faço ideia. 2.500 ações trabalhistas por ano no Brasil, 1.400.000. Quer dizer, então são coisas que nós precisamos rever a nossa estrutura política, a nossa estrutura administrativa. Será que não é hora de fazermos uma revisão da Constituição também? Para que a gente possa, de fato, entrar nas questões fundamentais básicas. Por que esse governo, por que o setor público brasileiro é tão ineficiente? Por que ele não dá o apoio necessário ao setor privado, que é bom, que é forte, que trabalha, que tem ânimo, que poderia estar melhor preparado do que está hoje, mas está bem, consegue atrair investimentos. O Brasil hoje é um país que atrai investimentos do mundo. Então, eu acho que o grande desafio realmente é fazermos as reformas orientadas fundamentalmente para o setor público. Tributária, administrativa, política e do Poder Judiciário. São as 4 grandes reformas que eu acho que poderiam colocar o país numa nova rota. E, quem sabe, uma revisão constitucional para dar guarida a todas essas modificações que o Brasil necessita. E isso realmente faz com que o investimento externo venha muito mais forte, né, professor? Com uma simplificação, com uma gestão de negócio muito mais simples de ser feito, né? Tenho dúvida. A questão tributária, que é uma das que mais nos diferencia do resto do mundo, é sabido que as empresas multinacionais chegam aqui, elas têm que ter departamento jurídico 10, 20 vezes maiores do que elas têm nas suas sedes. Por quê? Porque aqui a complexidade tributária e o grau de litigiosidade é tão grande que o custo Brasil é muito alto, custo em segurança jurídica, inclusive. Então, na medida em que você consiga reduzir esse tipo de custo Brasil, a ineficiência da máquina pública, você traz mais segurança jurídica e atrai mais investimentos. Nós estamos vivendo uma situação onde multinacionais importantes estão deixando o Brasil, em parte por causa desses custos adicionais, desse litígio. Por exemplo, uma grande, a FENAC, né, que é uma empresa saiu agora, 2 anos atrás, saiu do Brasil. Né? Ouvi aí conversas de que alguma dessas redes aí, não sei se é Carrefour, uma delas aí, também está querendo sair do Brasil porque enfrenta muita dificuldade aqui. Mas o que aconteceu agora com as americanas, né? Nossa, isso aí é outro problema. Aí é um problema mas é um problema que resvala na segurança que o setor público aí sim tem que dar para as empresas, através de fiscalização, através de CVM, através de auditorias. Esse papel o governo tem que ter. Esses papéis o governo às vezes não cumpre bem. E, por outro lado, ele entra no setor privado de produção, da excessiva regulamentação, às vezes obstaculizadora da atividade econômica. Então, eu acho que o setor público hoje é o grande nó que nós precisamos resolver no país. O Ernesto, o professor falando aqui, professor, sobre a desoneração, né? O que o senhor avalia em relação à inclusão da CPMF, do imposto sobre operação financeira? O que o senhor... Ricardo, eu me dedico muito a essa questão e discuto muito. Por quê? Eu sou um defensor da tributação sobre movimentação financeira. Nós tivemos um imposto aqui no Brasil chamado CPMF, que durou 12 anos.
uma alíquota de 0,38. E durante esses 12 anos não houve nenhuma distorção econômica gerada por ele. Pelo contrário, é um tributo que arrecadou muito bem. Arrecadou com uma alíquota muito baixa, porque ele faz todo mundo pagar, é um imposto impossível. Desafio qualquer um aqui a dizer que conseguia sonegar a CPMF. Ninguém conseguia sonegar a CPMF. É um tributo que faz todo mundo pagar, se todo mundo paga menos. Então, eu acho que é um bom tributo. Só que, no Brasil, ele foi implantado de forma errada. E o resultado disso foi que ele virou um imposto demonizado, satanizado, odiado pela população. Totalmente impopular. Por quê? Totalmente impopular. Por quê? Porque ele veio como um imposto a mais para aumentar a arrecadação, aumentou a carga tributária. Isso foi no governo Fernando Henrique Cardoso que implantou esse imposto. Para quê? Para fazer o Plano Real. Eles precisavam ter mais arrecadação para dar mais segurança no ajuste fiscal do Plano Real em 93, 94, 95. Criaram a CPMF, que cumpriu o seu papel muito bem. Se hoje nós tivermos o Plano Real que resolveu o problema da inflação, em parte foi graças à CPMF, que continuou depois sendo estendido. Fernando Henrique Cardoso prorrogou, o Lula prorrogou várias vezes. Em 2007, ele não foi mais prorrogado por causa de uma luta política entre o Lula e a Fiesp, na época presidida pelo Paulo Scaff, que criou aquela coisa, não quero pagar o pato, etc. Por quê? Ele falou, não é justo a gente pagar cada vez mais imposto. E isso criou uma antipatia enorme. Bom, dito isso, eu acho que é um bom imposto se ele for bem explicado para a sociedade. A sociedade é racional. Se vier um imposto como esse, por exemplo, que acabe com a contribuição patronal de 20% de todos os empregadores e acabe com 7 a 11% que todos os funcionários pagam, eu inclusive no meu salário na Fundação Getúlio Vargas. Você já fez essa conta, professor? Lógico, imagine. E se eu acabar, zerar todos esses impostos e falar, olha, vamos colocar uma alíquota de 0,5% de CPMF, será que as pessoas vão ser contra? Se eu falo, olha, vamos continuar pagando tudo que nós estamos pagando, mais CPMF, todo mundo é contra, mas se falar, olha, nós vamos agora substituir todos esses impostos que prejudicam a empregabilidade, retiram o poder aquisitivo do povo, vamos acabar com tudo isso e vamos implantar uma CPMF com 0,5%, 0,6%. Eu tenho certeza que, se for bem explicado, isso vai ser aceito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que desoneração de folha tem que vir desta maneira, com esse imposto. Não dá para desonerar a folha aumentando o PIS/COFINS para a indústria. Não dá para desonerar a folha aumentando o imposto de renda do setor de serviços. Não dá para desonerar a folha aumentando o ICMS para compensar. Não dá, porque nós já estamos num patamar muito alto. Então, o que nós precisamos fazer? Criar um imposto que tenha uma capacidade arrecadatória boa, com uma alíquota baixa, que todo mundo pague e permita a desoneração de folha. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que a CPMF é um imposto muito bom, que precisa ser resgatado. Se for bem explicado para a sociedade, eu tenho certeza que a sociedade vai querer um tributo como esse. Principalmente se ele vier para uma missão nobre, que é acabar com o tributo sobre salário. Isso é que é um crime que existe no Brasil. Tributar salário, tributar trabalho. Isso não existe. Num país onde nós temos 50 milhões de pessoas que estão ou desempregadas, ou na economia informal, ou subempregadas, e a gente ainda tributa salário em mais de 40%. Quer dizer, hoje um empregador, vocês nas empresas de vocês, o seu empregado custa a metade daquilo que vocês pagam. O salário que o seu empregado leva para casa é a metade do que ele está custando para você. Você podia ter 2 empregados com a mesma quantia que você paga hoje para ter um. E vamos falar, não quero isso, esse imposto, não, com CPMF não dá. Como não dá se a CPMF faz isso? Por que não? E nós já tivemos esse tributo funcionando durante 12 anos no Brasil, não aconteceu nada. Durante 12 anos é o único tributo que não gerou uma única ação na justiça. Você acredita? Uma única ação na justiça. E ele chegou a arrecadar 70 bilhões de reais por ano.
Hoje, com uma alíquota baixa como essa, pode gerar fácil 200, 300 bilhões, sem litígio, sem contencioso, sem burocracia, automático. Então, eu sou um defensor ardoroso desse tributo. Eu acho que nós precisamos tirar esse estigma diabólico que esse imposto tem na sociedade e usá-lo para uma causa nobre, que é desonerar folha de salários. 100%. Não é desonerar pouquinho, como a PEC 46 faz. Ela está no caminho certo, mas precisa ser ousada. Então, usa esse imposto e desonera tudo. Aí a PEC 46 fica um tributo. A PEC 46, perfeito, por exemplo, não fala disso. Fala da IOF, fala do imposto de operação financeira. Ela propõe também a desoneração. Não com o imposto de movimentação financeira. A PEC 46 propõe o seguinte: setores que empregam muita mão de obra vão ter uma alíquota do INSS mais baixa. Em compensação, os que empregam pouco vão ter mais alta para compensar. Aí não adianta, vocês vão defender e as empresas de tecnologia vão ser contra, porque não tem muita mão. E a coisa não anda. Então, e aí voltamos para o Pacto Nacional. O Pacto Nacional. Então precisamos achar como é que a gente corta o nó górdio tributário. Para mim, o nó górdio pode ser cortado com a desoneração de folha através de um imposto sobre movimentação financeira. Eu acho que é a solução que agrada e atende a todos os setores, desde que este preconceito seja superado. E esse eu acho que é a grande missão do setor de serviços, porque o grande favorecido com desoneração de folha são os setores que mais empregam mão de obra. A indústria também vai ser altamente favorecida. Mas o setor de serviços vai ser mais beneficiado. Quem sabe aí dê para um projeto como a PEC 45, etc., que desloca muita carga tributária para o setor de serviços, seja aceitável. Por quê? Ele tem uma compensação. Facilita o diálogo demais, né? Aí facilita o diálogo. Agora, se começar com essa coisa, não, o CPMF não fala, é um tributo maldito, não pode, eu não vou continuar daqui a 20 anos discutindo reforma tributária e não achamos uma saída consensual para isso. Mas dentro dessa linha de raciocínio da substituição, né, é o grande caminho. Você tira toda aquela impopularidade de um imposto como esse, né? Nós não estamos onerando mais, mas fazendo a substituição. Então tudo tem a ver também com essa linha de raciocínio construído e o diálogo e o próprio discurso para trazer isso, um imposto totalmente impopular, né, para que tenha uma aceitação. Ricardo, você sabe qual é, para mim, a maior vantagem em um tributo como a movimentação financeira? Todo mundo paga. Hoje, 30% do PIB brasileiro não paga imposto nenhum. É o crime organizado, é a economia informal, é o sonegador, é aquele que faz planejamento tributário para não pagar imposto, que é a elisão. 30% do PIB brasileiro hoje não paga imposto. Então, a carga tributária está concentrada em 70%. Que são vocês. Se eu fizer esses 30 começar a pagar também, eles vão pagar o que é justo e vocês vão poder pagar menos, porque você distribui melhor a carga. Então, para mim, a grande vantagem desse tributo é essa. Quem está pagando muito imposto hoje vai pagar menos. E quem não está pagando nada, quem está pegando carona no sacrifício do resto da sociedade vai começar a pagar alguma coisa, obrigatoriamente. E o único imposto que consegue fazer isso é um tributo sobre movimentação financeira e que nós conhecemos, funcionou durante 12 anos no Brasil e o brasileiro se recusa a olhar para uma coisa que funcionou aqui. Esse complexo de vira-lata eu não entendo. Eu não entendo como é que não aproveita uma coisa que o Brasil foi um pioneiro. A Hungria implantou um tributo como esse. Começou agora, há 3 anos atrás, desse mesmo jeito, e está indo muito bem. Por que o Brasil não pode recuperar esse imposto? Porque tem o trauma lá do passado, né? De que era uma compensação e não houve essa compensação, houve um aumento da carga tributária. Não houve compensação e houve um aumento e ele foi criado, como eu falei, para aumentar a carga tributária e ninguém quer aumento. Mas eu acho que compete a nós esclarecer. Ao invés de dizer, não quero nem discutir, vamos sentar. Vamos ver se é bom mesmo ou ruim. Vamos esclarecer a população.
Eu tenho certeza que se chegar para qualquer trabalhador e falar, olha, ao invés de você pagar 8% do seu salário ao INSS, você vai pagar 0,50% do seu salário. Ele vai dizer não? Ninguém vai dizer não. Se eu chego para uma empresa e falo, ao invés de você pagar 20% da sua folha para o INSS, você vai pagar 0,5% do seu faturamento. Alguém vai dizer não? Ninguém vai dizer não. E traz a informalidade, né? Que hoje não paga absolutamente nada. Sim, são os 30% que eu... O crime organizado está se expandindo no Brasil hoje. O crime organizado controla comunidades inteiras de 100, 200 mil pessoas controladas pelo crime organizado. Eles é que têm o comércio, eles é que vendem, eles constroem as casas, essas que despencam aí, matam um monte de gente, construído pelas milícias, pelo crime organizado. Eles vendem gás, eles é que fazem gato para fornecer energia elétrica. Quer dizer, esta é um mundo paralelo que não paga nenhum imposto. Não é justo fazer esse pessoal pagar? E com um tributo, com uma alíquota baixa, eles vão pagar. O preço das mercadorias vai ser reduzido. Então, eu sou um árduo defensor e acho que, para nós desatarmos o nó da reforma tributária, precisa desonerar a folha. No momento que um projeto fala, olha, eu vou desonerar 100% da folha. Todo mundo vai entrar no barco, né? Não, aí todo mundo vai adorar, porque a indústria quer a reforma tributária, o setor de serviço não quer porque aumenta a carga tributária para eles. Em compensação, se desonera a folha, compensa. E todo mundo, como o senhor disse, a indústria também se beneficia com a desoneração da folha. É algo realmente que... Bom, o senhor disse que a FEBRAC está trabalhando alguma coisa no sentido de apresentar uma proposta. Pois é, a FEBRAC está trabalhando num projeto, porque a reforma tributária eu venho acompanhando há muitos anos e, normalmente, quem apresenta projeto de reforma tributária tem sido a indústria. Porque a indústria está muito incomodada com o ICMS, com toda a razão. Sim. É um absurdo. O PIS/COFINS, então, eu fui secretário da Receita Federal, o PIS/COFINS é uma coisa incompreensível. Se eu chegar na Receita Federal, como eu cheguei lá, e falar quem é que entende de PIS/COFINS aqui, para os funcionários da Receita, não tem uma única pessoa que entenda do PIS/COFINS. Eu entendo do PIS/COFINS para soja, eu entendo do PIS/COFINS para cana, eu entendo do PIS/COFINS para máquinas, porque cada uma tem um regime diferente. Aquilo é uma torre de Babel, absurdamente ineficiente. A maior parte do contencioso tributário federal é por causa do PIS/COFINS. Então, veja, vamos pegar esse imposto, acaba com esse imposto, ele substitui por um tributo fácil, ágil, etc., aumenta a eficiência do sistema tributário brasileiro, né? Então, eu acho que uma reforma tributária que caminhe nessa direção, desonerando folha e simplificando os recursos, os tributos federais, pode aí sim ajudar bastante deixa eu desligar aqui. Pode aí sim ajudar bastante no andamento da reforma tributária. E a FEBRAC está fazendo um projeto de reforma tributária que incorpora exatamente esta visão. Então, ela propõe a reforma do ICMS proposto para a PEC 45, do API, que avançou mais na reforma do ICMS, aceita a proposta do ISS do Simplifica Já, que é um belíssimo projeto, e introduz no governo federal a ideia de uma reforma na linha do Imposto Único Federal que tenha a desoneração total da folha. Então, é um projeto que não tem nenhuma originalidade. Tá. É um projeto que pega 3 partes que já estão sendo amplamente discutidas, junta tudo e fala, quem sabe isso aqui não pode ser um projeto de consenso para todos. A FEBRAC está preparando isso, eu tenho inclusive participado, mas em breve nós vamos sentar para começar a discutir isso. Ótimo. E vocês serão os parceiros prioritários para discutirem isso conosco. Com certeza. Fazer a última pergunta para o senhor. Qual o conselho, né, que o senhor daria para os empreendedores, né, com relação, principalmente nos pequenos e médios, né, para que eles tenham um rumo aí de sucesso? Olha, eu sei que é meio que não é uma bola de cristal, né? Mas não é, porque veja, se nós tivéssemos um
um meio empresarial carente de capacitação, carente de ousadia, carente de treinamento, carente de capitais. É fácil falar, você tem que fazer isso, mas o nosso meio empresarial é muito eficiente. O nosso meio empresarial é muito capacitado, é bem formado. Nós temos um núcleo, uma elite empresarial muito bem capacitada. Então, eu não tenho nenhuma recomendação a fazer à atividade própria desse empresário, seja do setor de serviço, seja do setor empresarial. A única coisa que eu tenho a recomendar é que haja uma participação política desses setores para avançar numa reforma do setor público. Todo mundo depende do setor público. E se nós conseguirmos fazer uma reforma ampla, bem discutida, com serenidade, sem arroubos ideológicos, o Brasil tem tudo para ser um dos maiores países do mundo. A recomendação que eu dou a todo o meio empresarial, principalmente o micro e pequeno, é continue acreditando, o Brasil tem muita condição, mas se articulem politicamente para ajudar o governo, avaliem a situação, se organizem para que nós possamos ter as reformas necessárias, como eu falei, tributária, política, quem sabe chegando até numa revisão da Constituição. Aí é o setor público que está renovado. Por isso a importância do associativismo, né, professor? A Abralimp é isso, né? A gente promove essa conexão dos empresários, a força e a união de esforços com objetivo comum. Exatamente. E a gente ganha uma força muito maior de representatividade, né? Aproveitar e fazer o convite para quem não é associado da Abralimp, que venha conhecer os benefícios que a gente tem da força da associação. E outra coisa, essas entidades também são muito organizadas, mas precisam pensar no Brasil. Porque não adianta olhar só para o seu próprio umbigo. De forma isolada. Não. Entendeu? Não adianta só defender o meu, etc. Tem que defender, sim, o setor que a organização representa, mas tem que ter um olhar também para o coletivo, para o bem do país, porque se o país vai bem, esse setor vai bem também. Então, isso é que eu acho que está faltando um pouco. Os vários setores da economia brasileira se unirem e acabar com essa guerra. Na reforma tributária é uma guerra do serviço contra a indústria. E essa guerra acontece via imprensa. Eu nunca vi os setores sentarem para falar, vamos construir uma reforma tributária juntos? Não. Cada um apresenta o seu e aí vão guerrear. Aí vão na imprensa, um mete o pau na proposta do outro, eu não quero isso, não quero aquilo. Resultado, não acontece nada. Então é hora de cada um começar a pensar agora no conjunto. Pensar no país. Pensar na reestruturação do setor público brasileiro como um todo, que em última análise vai melhorar para todo mundo também. E aí sim, dentro da especificidade de cada setor, existe, pode ser que a gente saia com uma reforma tributária onde ninguém vai ter 100% dos seus projetos atendidos, mas pode ser que dê 70%, todo mundo vai ficar feliz e a reforma tributária anda. Sem dúvida. A maneira de caminhar é isso aí, a união e trazer para o diálogo, né? Precisa dessa representatividade aí. Eu acho que a FEBRAC, tenho certeza que está caminhando. A FEBRAC está pensando nessa linha e tenho certeza que eles vão entrar em contato com... o Diniz da Sebrae tem participado dessas reuniões, está acompanhando esse trabalho. Sem dúvida. E várias outras entidades, eu acho que precisam se unir e trabalhar juntos. Muito bem. Bom, estamos encerrando. Queria agradecer ao professor Marcos Sintra pela aula de economia aqui, que nós passa muito rápido, né? Agradecer ao senhor, né, em nome da Abralimp, apesar que o Ricardo está aqui, para agradecer pessoalmente os associados, pela sua vinda, né, por explanação espetacular, e a gente só tem a agradecer ao senhor. Imagine. Ernesto, eu que agradeço, Ricardo também aí por esse debate, essa discussão, essa conversa que nós tivemos aqui. E estou à disposição, assim que esse projeto de reforma tributária estiver pronto, e eu estou ajudando na elaboração dele, me convidem para eu vir explicar exatamente o que é o projeto, quem sabe a gente avance aproveitando aí esse meio de comunicação maravilhoso que vocês têm aí. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. E pelo andamento dele. Ricardo, suas considerações finais? Sem dúvida. Bom, também estendendo aí os agradecimentos em nome de todos os associados. Obrigado a todos que enviaram as perguntas para que hoje o Ernesto
passasse para o professor. Ele trouxe aí bastante coisa bacana e, sem dúvida nenhuma, professor, estamos aí com os microfones abertos para, quando o senhor tiver um tempo, trazer esse estudo que está sendo feito, essa proposta que vamos trazer para o governo, né? E o Edmilson, tanto quanto o Diniz, está aí, tem o nosso apoio. Tenho certeza que vocês também estão construindo um negócio espetacular para o setor de serviço. Obrigado. Bom, pessoal, agradeço aí a atenção de todos. Acompanhe os nossos episódios aí nas principais plataformas digitais. Entre no site da Abralimp, www.abralimp.org.br, Fundação Uniabralimp, uniabralimp.org.br. Lá você vai ter todas as informações. Pessoal, obrigado. Um ótimo bate-papo. Até a próxima, turma. Tchau, tchau.